Graça e paz, irmão. Deus abençoe os irmãos ricamente, em nome de Jesus, amém? Irmão, dá seu like, inscreva no canal. Quem vos fala é o pastor Bruno, amém? Deus abençoe. Esse canal é voltado sobre atos proféticos, experiências sobrenaturais com o Espírito Santo, experiência com os dons, amém? Falar também da pregação, da palavra, de tudo aquilo que vai edificar, tudo aquilo que vai construir um chamado, construir uma vida espiritual, amém? Lógico, a gente busca basear também as coisas por meio da palavra, amém? Porque o Senhor, Ele fundamentou as coisas tudo por meio da palavra, amém, irmãos? Irmãos, vou falar um pouquinho sobre oração e línguas, amém? Já falei no meu canal, se você pesquisar no meu canal direitinho, você vai ver muitos assuntos sobre oração e línguas, talvez uns 3, 4 vídeos sobre oração e línguas, amém? Porém, a pedido de uns irmãos lá atrás, né, tinha falado comigo para falar mais sobre oração e línguas, e eu vou estar falando um pouco mais sobre o assunto, amém, irmãos? Primeiro, irmãos, vamos basear na palavra, amém? A Bíblia fala em Coríntios 14, do versículo 4, quem profetiza edifica a igreja, mas quem fala em línguas edifica a si mesmo. Ou seja, quem profetiza, a igreja é edificada, é exortada, é consolada. A igreja, ela cresce, ela desenvolve espiritualmente por meio da profecia, por meio das revelações quando é dada por Deus. Porque Deus, ele traz um direcionamento, ele traz um crescimento, e automaticamente aquelas pessoas, elas vão crescer, ou pelo menos naquele momento ali há uma determinada construção na vida daquela pessoa. Se a pessoa está abatida, ela recebe algo de Deus, automaticamente, ou boa parte dos momentos, ela vai se construir por dentro, ainda que seja momentâneo aquele momento, mas ela vai ser ativada, amém? Vamos lá. Agora, quem fala em línguas edifica a si mesmo, amém, irmãos? O que é uma edificação? Edificação significa construção, ou seja, é uma pessoa que ela está se construindo a si mesma. Lógico, se é um dom espiritual, aquele dom dado por Deus ajuda aquela pessoa a se construir, aquela pessoa a ser edificada, lógico, por meio de uma ferramenta espiritual. E se é uma ferramenta espiritual, vai edificar principalmente o espírito humano daquela pessoa. Mas é formado de corpo, alma e espírito. Então o espírito humano daquela pessoa é edificado, e automaticamente sendo edificado, fica melhor para Deus usar aquela pessoa, fica melhor para aquela pessoa ter percepções do mundo espiritual, percepções da fé, percepções mais firmes relacionadas àquilo que Deus quer fazer na vida daquela pessoa, amém, irmãos? Irmãos, a oração em línguas, ao contrário de que muitos pensam, né, que nós devemos orar em línguas só quando sente um arrepio, sente um calafrio, amém? A oração em línguas, ela serve para edificar a fé. E a fé é o fim e fundamento das coisas que não se vê, mas se espera, amém? Então é algo que você espera, mesmo você não vendo, amém? E automaticamente você não precisa sentir para crer. Você precisa crer, e se o nível de fé seu estiver alto, à medida que você crê, mesmo sem ver, mesmo sem sentir, automaticamente pode ser que você veja, e pode ser que você também sinta. Amém? São experiências dadas pelo Espírito Santo que você pode sentir também. Mas, necessariamente, não precisa você sentir e nem ver. Amém? Lógico, quando você sente e vê, melhor ainda. Amém, irmãos? E se edifica a sua fé vai ser edificada de maneira que você não vai precisar se basear somente por aquilo que você vê. Você vai crer mesmo sem ver. Lógico que, dependendo do nível da sua fé, do seu desejo em Deus, você vai ter experiência e vai poder ver automaticamente, dependendo da sua identidade em Cristo Jesus. Amém, irmãos? A Bíblia fala que a uns foi chamado como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Lógico, tem outros ministérios? Tem, mas 5 ministérios são dados de aperfeiçoamento da igreja. O próprio Senhor Jesus deu dons ministeriais, amém? Que está lá em Efésios capítulo 4. Se você ler todo o capítulo, você vai ver as palavras que eu estou falando, amém, irmãos? Irmãos, estou com o olho ardendo aqui, mas Deus está no controle, amém? Vamos lá, irmãos. A oração em línguas está em Coríntios 14, versículo 4. E ela também está, irmãos, em Coríntios 14, do versículo 14, que diz o seguinte: quem ora em línguas, na verdade, quando eu oro em línguas, o meu espírito ora bem, ora de fato, mas a minha mente fica sem fruto. Em outras palavras, irmãos,
Paulo está dizendo que a oração em línguas é uma oração que o meu espírito ora. Não está falando nem do Espírito Santo nesse momento. Lá está o E minúsculo. Está falando que o meu espírito ora bem, mas a minha mente fica infrutífera. Por outro momento também na Bíblia vai dizer que a oração em línguas é uma oração que o Espírito Santo ora em nós. Lá em Judas capítulo 1, do versículo 20, vai dizer que orando no Espírito, edificando a vossa fé santíssima, ou seja, orando no Espírito Santo. Há uma conexão do nosso espírito humano e o Espírito Santo, fazendo que nós oramos para edificar a nossa fé. Então a oração em línguas, irmãos, além de ser uma oração que vai edificar o teu interior, vai edificar o teu espírito, ela também vai edificar a sua fé. É uma construção na sua fé. Amém, irmãos? Então vamos lá. Sendo uma construção da tua fé, você não necessita de você ver para crer. Você tem que botar em prática. Aprenda uma coisa, irmãos. Ao contrário que os irmãos, muitos acreditam, você ora em língua só quando você sente um arrepio, sente um calor, sente aquela vibração da presença de Deus. Mas na verdade, se é um dom para edificação própria, você pode orar a hora que você se sentir necessitado de orar. Exemplo, você está abatido? Ora em línguas. Está sentindo a sua fé baixa? Ora em línguas. Está sentindo um ataque espiritual? Ora em línguas. Por quê? Porque a oração em línguas é uma construção. A oração em línguas também é, além de edificação própria, a Bíblia vai dizer que quem ora em línguas fala mistérios com Deus. Amém? O homem não entende. Mistérios com Deus. Somente Deus entende. A não ser que haja interpretação de línguas, que é um outro dom. Amém? Então, quando a pessoa ora em línguas, ela pode estar sendo edificada a si mesma, edificação própria, ou ela pode estar falando mistérios com Deus. Por outro lado também, existem outras ferramentas do dom de línguas que a pessoa pode estar falando linguagem de outros países. Exemplo, eu posso estar falando japonês aqui e automaticamente tem um japonês do meu lado. Ele vai interpretar aquilo, ele vai entender, ainda que não seja aquela linguagem de mistério somente com Deus. Porque, exemplo, irmãos, uma ferramenta espada. Uma espada, ela pode tanto servir para batalhas, amém? Ela também pode servir também para cortar uma árvore, dependendo do ângulo que você bater aquela espada. Ou seja, aquele mesmo dom espiritual, ele pode ter outras vertentes. A primeira vertente, edificação própria. A segunda vertente, falar mistérios com Deus. E a palavra mistério significa segredos, ou seja, você está falando segredos com Deus e que nenhum homem da terra vai entender. Nesse momento, essa oração ninguém vai entender, irmão. Ninguém mesmo. Nem japonês, nem brasileiro, ninguém vai entender. A não ser que Deus queira que a pessoa entenda por meio de um outro dom espiritual. Porém, irmãos, existe também uma outra vertente do dom de línguas, que está lá em Atos dos Apóstolos. Enquanto o povo falava em dialetos lá de outros países, por meio sobrenatural, eles não aprenderam com professores, não. Eles começaram a falar, movidos pelo Espírito Santo, e pessoas de outros países, que eram judeus também, estavam naquela região, naquela localidade, ouviram falar no próprio idioma. Mesmo que aquele povo que falava eram galileus, eram pessoas iletradas, pessoas adultas, pessoas que não tinham conhecimento de letras, de linguagem de outros países, mas quando eles falavam, movidos pelo Espírito Santo, o Espírito Santo o capacitavam a falar em dialetos, em linguagem de outros países. Ou seja, aí já mostra uma outra vertente do dom de línguas. Exemplo, agora, irmãos, o que eu entendo? Existe variedade de línguas, o dom de línguas para edificação própria, o dom de línguas para falar mistérios. Então, como é que eu vou saber qual que é a vertente que eu estou falando? O Espírito Santo vai te dar entendimento, se não te der também, anda pelo Espírito. Você tem que saber, o que você tem que ter fé, irmão, que está sendo útil para alguma coisa. Se você está falando mistérios com Deus, talvez você esteja intercedendo por coisas ocultas, segredos, mistérios. Talvez você esteja intercedendo por alguém sem você saber. Talvez o Espírito Santo coloque as palavras na tua boca para você interceder pela sua mãe, pelo teu parente, por áreas da tua vida, que muitas vezes você nem sabe que você está orando. Está orando pelo teu futuro, está orando por livramento, está orando por situações corriqueiras. Então, irmãos,
O segredo é acreditar, é ter fé, dar lugar para Deus. Agora, a edificação própria, por outro lado, só edifica a si mesmo. Ou seja, quando você ora em línguas, na ferramenta edificação própria, você vai estar orando em línguas e vai sendo construído por dentro. Ou seja, algo vai ser construído dentro de você. Amém? O teu espírito humano, a tua vida espiritual, as coisas conectadas a Deus em você vai ser construído de uma forma que Deus vai poder te usar com maior clareza ou com maior eficácia. A tua fé vai ser construída. Então são várias coisas relacionadas a essas coisas, né, irmãos? Então, irmãos, lembra de uma coisa, a oração em línguas, ela tem várias formas, várias manifestações de operações. Oração em línguas para falar mistérios, oração em línguas para intercessão, oração em línguas para edificação próprias, oração em línguas também para edificar a fé, oração em línguas. Então, irmãos, não existe somente uma área que a oração em línguas opera. A oração em línguas ela pode estar agindo em vários ângulos, conforme aquilo que o Espírito Santo achar que lhe apraz, achar que venha a ser útil. Amém, irmãos? Agora, vamos lá. Pastor Bruno, me conta uma experiência que você já teve com oração em línguas. Eu já contei no meu canal, né, irmãos? De eu orar em línguas, a cabeça parar de doer. Já contei no meu canal de eu orar em línguas, tá angustiado e aquela angústia ir embora. Já contei no meu canal de eu orar em línguas e o diabo no mundo espiritual vinha até mim, querer me confrontar, e ele falou assim: você está destruindo meu reino. E ele então tem no meu canal, se você pesquisar direitinho, você vai assistir e vai ver o vídeo, também não vou contar não, tá bom? Mas Deus está no controle. Então tem várias experiências. Agora, eu posso orar em línguas a hora que eu quiser. Uma vez o dom sendo de Deus, o dom estando na tua vida, você pode orar em línguas, irmãos, a hora que você quiser. Amém? A Bíblia fala: aquilo que não é por fé é pecado. Então tem que ter fé, irmão. Fé, e se você sentir um arrepio, sentir um calafrio para orar. Embora tem momentos que nós oramos em línguas, sentimos calafrio, sentimos quebrantamento. Mas na maioria das vezes, irmão, tem hora que eu não sinto nada. Mas por causa do dom de discernimento espírito que opera muito na minha vida, muitas das vezes eu sinto alguma coisa. Tanto no coração, tanto algumas percepções. Mas nem sempre eu sinto. E eu sei que está tendo efeito. Amém, irmãos? Então é fé. Agora, tem momento que eu oro em línguas, eu começo a ter visões, irmãos. Amém? Visões espirituais, visões nítidas. Amém? Visões de êxtases. Visões que, igual Pedro falou, que ele teve um êxtase. Amém? Ele estava no terraço lá da casa lá. E daí a pouco veio sobre ele uma visão. Aquela visão ele teve quando ele teve um êxtase. Ele viu répteis, quadrúpedes, animais impuros descer. E uma voz falou com ele: mata e coma, Pedro. Depois Pedro vai entender que aquela visão era representação do povo gentil, que ele não queria comer daquela vontade de Deus. Ele não queria comer daquela comida que Deus estava oferecendo para ele. Mas depois ele vai e até Cornélio. E ele então, Deus mostrou para ele que o povo gentil também ia receber o Espírito Santo. O próprio Pedro, que era conhecedor do sobrenatural de Deus, teve uma certa resistência sobre algo que Deus queria fazer na vida dele, mas Deus tirou aquela resistência por meio de uma revelação. Amém, irmãos? Então vamos lá. Oração em línguas ajuda em quê, pastor Bruno? Oração em línguas ajuda em várias áreas. Edificação, amém? Falar mistérios, intercessões. Agora, quais foram as experiências? Já disse, irmãos. Dor de cabeça desaparecer. Eu interceder pessoas quando eu estou orando em línguas. Começa a passar flashes de visões. Aí eu sei que eu estou intercedendo por aquela pessoa que apareceu na minha visão. Ou por livramentos. Então, irmãos, tem hora que você está desanimado, você começa a orar em línguas, você sente melhorias. Até para você pregar, muitas das vezes você vai sentir como se as palavras saltassem da sua boca. Por quê? Por causa que você foi edificado, foi construído. E muitas das vezes é como se fosse um download. É como se Deus, antes de você pregar, antes de você fazer algo, você está orando em mistérios com Deus, é como se Deus colocasse informações, e é verdade, Ele coloca informações, construções. Aí quando você vai pregar, já não é você falando, é como se estivesse programado para fazer algo antes mesmo de você fazer aquilo. O Espírito Santo, por exemplo, é como se ele colocasse uma programação dentro de você, para aquele momento, para aquele dia, para horas depois. E quando você ora em línguas, daqui a pouco acontece uma situação naquele dia, acontece um cenário que você nem planejou e daqui a pouco acontece. Por quê?
Porque às vezes você intercedeu por aquilo ligado ao Espírito Santo. Talvez Deus colocou dentro do teu coração informações que estavam em códigos. E daqui a pouco aquelas informações foram liberadas no momento que você pregou, no momento que você profetizou, no momento que você parou em outro lugar. Então, irmãos, é bacana demais. Teve uma vez também que eu estava orando em línguas, eu ouvi uma voz dizendo: vou tirar o seu atraso. Em outras palavras, o que eu entendi? Quando você ora muito em línguas, Deus ele vai começar a movimentar os projetos de Deus na sua vida. Ele vai começar a planejar, a tirar o atraso, a tirar coisas que estão atrapalhando o projeto de Deus ser realizado na tua vida. Viu, irmãos? Então, oração em línguas, irmãos, é muito forte, amém? Tem hora que eu passo por batalhas espirituais, eu vou orando em línguas, vai chegar um momento, vai sentir uma paz no teu coração. Aí quando sentir essa paz, é porque aquela demanda de batalha espiritual foi vencida. Você venceu um nível, amém? E existe vários níveis de batalhas espirituais, nível da carne, nível da alma e nível do espírito, amém, irmãos? Então, irmãos, oração em línguas, irmãos, só vai crer mais quem botar em prática. Tem pessoas que falam em línguas só na igreja, quando sente um rupio. Irmãos, a oração em línguas é vida, é prática. Você tem que botar em prática, com ou sem vontade. Paulo vai dizer: o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Em outras palavras, a mente humana, o raciocínio humano, não consegue entender sobre a oração em línguas, porque a oração em línguas não é da mente humana, embora a oração em línguas ela pode até passar no pensamento, mas ela não é do pensamento, amém? A oração em línguas é dada pelo Espírito Santo, que colocou as informações no teu espírito humano. E o teu espírito humano, você ora a hora que você quiser, a hora que você sentir que deve ser construído, amém? A oração em língua você pode orar dirigindo, amém? Andando. Pastor Bruno, mas tem pessoas que oram em línguas, mas não é o diabo que está falando, não. Aprenda uma coisa. A mulher manifestou na igreja, ela estava falando em línguas e o diabo estava falando línguas na boca dela. Se de fato era o diabo que estava orando em línguas na boca dela, não era a língua de Deus, amém? Lembrando, irmãos, uma pessoa ela pode falar o dialeto da África, o diabo pode falar o dialeto da África e você achar que a pessoa está falando em línguas. Ah não, irmãos, pelo amor de Deus, né? Vamos usar um pouquinho a cabeça. O que o diabo não quer é que você ore em línguas, amém? Pastor Bruno, como é que eu vou saber que o meu dom é autêntico? Primeira coisa, Jesus está na sua vida, você nasceu da água e do Espírito, você teve um encontro genuíno com Jesus, amém? Se você já conhece Jesus, teve um encontro genuíno com Jesus e você tem dado bons frutos, não digo perfeição, porque ninguém é perfeito. A oração em línguas justamente é para ajudar você a se aperfeiçoar em Deus, crescer em Deus. Mas se você nasceu da água, nasceu do Espírito, é uma pessoa que tem Jesus, que está firme com Deus, ainda que tenha defeitos, amém, irmãos? E você tem o dom de línguas, irmão, é de Deus, amém? Pode falar, dá lugar para Deus, que Deus ele vai edificar a sua fé. Agora, se você é uma pessoa que vive com ódio no coração, vive na prática do pecado, não quer saber de Deus, de vez em quando está na igreja, mas não quer saber de Deus, tem compromisso nenhum com Deus, aí você tem que repensar se realmente esse dom é de Deus ou não. Embora tem pessoas que estavam firmes com Deus em outro momento, receberam um dom, e o dom, na maioria das vezes, são irrevogáveis. O dom, ele é enterrado, o dom é irrevogável, ou seja, você recebe o dom ele pode ficar enferrujado, ele pode ficar enterrado, mas o dom ele não é tirado, amém? O Espírito Santo pode ser tirado, mas o dom não. O dom é uma ferramenta, dádiva de Deus para você, amém, irmãos? Então, irmãos, dá lugar para Deus. Pastor Bruno, como é que eu vou saber que a pessoa ela está orando em línguas é do diabo? Aprenda uma coisa: se você não tem o dom de discernimento de espírito, não julga aquela pessoa não, amém? É melhor você ficar neutro, é melhor você não julgar, amém? Preocupar somente com a sua construção com Deus, ter fé e deixar aquela pessoa para lá, amém? Ou ore a Deus para Deus mostrar se realmente é de Deus ou se não é de Deus, amém? Lembrando também, irmãos, pelos frutos você conhece uma árvore, amém? Se você ora em línguas
e a sua vida só fica pior, 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 não traz arrependimento, não traz ânimo, não traz edificação, não traz construção, você só fica pior, 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 aí tem que rever se realmente o dom que está na sua vida é de Deus, amém? Por outro lado, igual eu falei, os dons são irrevogáveis, amém, irmãos? Agora, existem pessoas que estão falando uma linguagem estranha e muitas vezes não é nem o dom de línguas, às vezes é um demônio falando uma linguagem africana, o demônio falando uma linguagem ali esquisita ali, e a pessoa pega aquilo e fala, tá vendo? O dom de línguas é do diabo. Irmão, toma muito cuidado, amém? O fato de você não entender algo, ou o fato de você ver uma situação estranha, não quer dizer que aquele estranho é do diabo, ou aquele estranho é de Deus, amém? Existem duas fontes. O fato do diabo falar uma linguagem de outros países, você entender que aquela língua lá é uma língua estranha, e não sendo língua estranha, uma língua diabólica, não quer dizer que aquela língua é a mesma língua que os crentes falam na igreja, amém? Até porque então o diabo é imitador. Lembra quando Moisés e Arão lançaram o cajado transformou em serpente? Os magos de Faraó fizeram a mesma coisa. Qual era a diferença? A diferença é que a fonte de Moisés e Arão é Deus. A fonte dos magos de Faraó era o diabo. Então, o diabo sim, ele pode imitar. Então, pastor Bruno, eu não vou dar lugar para orar em línguas com ou sem vontade, não. Vai que o diabo usa. Se você é filho de Deus, tem que ter medo não, irmãos. Quem está preocupado de você, quem não quer que você ore em línguas, é o próprio diabo, porque ele sabe que se você orar muito em línguas, você vai melhorar a sua vida espiritual. E melhorando a sua vida espiritual, melhorando a sua fé, automaticamente você vai estar mais próximo de Deus, você vai estar mais próximo da vontade de Deus. E por isso que ele lança tantas dúvidas, tanto medo, tem tanta confusão relacionada a oração em línguas, amém? Então, irmãos, aprenda uma coisa, se você está fazendo por fé, amém? Abre a boca e fala, amém? Deus é fiel, irmãos. Rebaravo, reblactei, ambaravo, andeblastei, vlo, anderei, arabaro, andeclai, andovu, repofretei, candaravou, ablai, andei, roma, haictei, doblastei, vlo. Irmão, tem que dar lugar, irmão. Orar em línguas, amém? Tem hora que pode ser que fique repetitivo algumas palavras, mas dá lugar a si mesmo. Por quê? Tem hora que Deus, é como se ele liberasse códigos. E embora as palavras em algum momento pode ser que está repetido, mas para Deus está edificando a si. Para Deus está entendendo as vibrações que saem do teu coração, saem da tua alma, saem do teu espírito. Porque Deus, irmão, Deus esquadrinha a mente, o coração, Deus esquadrinha o espírito, Deus conhece todas as coisas. Amém, irmãos? Então, recado para os irmãos, ora em línguas. Eu lembro uma época da minha vida também, irmãos, foi benção esse tempo. Eu comecei a orar tanto em línguas, parece loucura que eu vou falar aqui, viu, irmãos? Mas aí é um problema de cada um, amém? Paulo, ele falou que gerou determinado, algumas pessoas na igreja por meio da oração, ele gerou. Eu lembro que teve fase da minha vida que eu estava orando tanto em línguas, eu senti no meu ventre, era como se tivesse... Irmão, parece loucura. A Bíblia fala que o homem natural não compreende as coisas espirituais porque lhes parece loucura, porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente, amém? E Deus muitas vezes ele trabalha com percepções, analogias. E eu estava orando em línguas, irmãos, eu senti como se meu ventre tivesse tipo contraindo, embora eu sou homem, né, irmãos? Mas é uma simbologia. Eu senti tipo como se fosse algo sendo gerado no meu ventre. E era tão forte. Aí quando pensa que não, poucos dias depois disso, irmãos, a igreja ela começou a crescer. Deus me conectou com outras pessoas, para pessoas se aproximar da igreja, na época lá em Minas Gerais. Então, irmãos, Deus ele trabalha de várias maneiras. A pergunta é, no momento de oração em línguas, irmãos, dá lugar, ora em línguas. Também pode ser que no início você não vai sentir nada, pode ser que no primeiro mês não vai sentir nada, porque às vezes Deus está construindo em você algo. E em alguns casos também, vai parecer que está piorando, não é que está piorando. Às vezes Deus está te mostrando quem você é. Às vezes Deus está te mostrando algumas feridas na alma, para você enfrentar o seu medo, enfrentar algumas coisas. E não é que é o diabo, eu orei em línguas, parece que as coisas piorou. Não é que piorou. Às vezes,
Deus está só te mostrando o teu ponto fraco, para você aprender a se arrepender naquela área, ou aprender a se fortalecer naquela área. Viu, irmãos? Amém? Dá seu like, se inscreva no canal e lembrando, tem mais coisas para estar falando sobre esse assunto. Amém? Deus abençoe os irmãos ricamente, em nome de Jesus. Lembrando também, irmãos, se você quer ofertar, amém, nesse canal, quer abençoar esse canal voluntariamente, fique na liberdade, amém? Em outros vídeos aí, tem aí meu Pix, amém? E fique na liberdade. Deus abençoe os irmãos ricamente, em nome de Jesus.